E aí, a nossa primeira história é uma história que o título dela é Ludomania. Por que ludomania? Porque ludomania é um transtorno mental, tá? Reconhecido pela OMS, que é a famosa galera viciada em tigrinho, em bet, em vários jogos online. Sabe aquela galera que torra tudo e mais um pouco pra alimentar o vício? A gente diz que esse tipo de gente vende até a mãe. Mas o que importa é apostar. E por isso que essa história tem esse título e a gente vai compartilhar ela com vocês. E aí, no final da história, a gente vai debater um pouquinho do que pode ser feito, do que não pode. Então, se você conhece alguém que é viciado, está passando por uma situação parecida dentro da sua casa, o que que eu faço quando alguém torra, né? Ou está torrando tudo que tem? Então, a nossa primeira história é a ludomania. O que que acontece? A Marina, ela é uma mulher de 42 anos que nos procurou com um problema familiar delicado. Mariana é a filha mais velha do seu Carlos, um senhor de 68 anos, e que viveu uma vida inteira com a dona Beatriz, que tem 65 anos. A família sempre levou uma vida bem confortável em Belo Horizonte, graças ao trabalho árduo e os investimentos inteligentes do seu Carlos, né? Ele fez ao longo da vida, como engenheiro aposentado, foi engenheiro que tocou grandes obras. Então, ele sempre foi um homem muito ativo, um homem muito esclarecido, né? E o que que acontece? O seu Carlos, ele se aposentou. E quando ele se aposentou, ele descobriu algo que ele nunca tinha passado nessa vida, que era o ócio. Eu acho que todo mundo que é aposentado consegue se identificar com isso, né? Você tem uma vida bem ativa e acaba caindo na aposentadoria e perde aquele fazer de todo dia. E tudo parecia bem pra Marina, pros irmãos, né? Pra Mariana, pros irmãos, tudo parecia bem. Até que em alguns meses, a Mariana e seus irmãos, que é o Lucas e a Renata, começaram a notar mudanças no comportamento do pai. Seu Carlos, que sempre foi cuidadoso com as finanças, de repente começou a ter dificuldades para pagar as contas básicas, né? Que o que, que a gente diz que é conta básica? Começa a atrasar água, condomínio, luz. Às vezes, uma casa que sempre foi recheada com tudo na geladeira começou a ter somente o básico. E eles começaram a estranhar isso. A situação ela ficou clara quando a Mariana descobriu que o salário de aposentadoria do pai, que era de R$ 6.000, estava reduzido a um pouco mais de R$ 500 por mês. Qual era o motivo? O pai dela, né, o seu Carlos, havia feito vários empréstimos consignados e empréstimos pessoais. Então a Mariana, ela foi mais a fundo, né? Ela começou a questionar do porquê o pai tinha feito tanto empréstimo. Pra quê? Porque ele e a mãe sempre foram muito bem de vida e tem investimentos, dono de outros 3 apartamentos, de cota em resort. A mãe tinha o carro, ele também tinha o carro dele. E ela começou a querer saber, né, o que estava acontecendo. Por que aquela aposentadoria tinha sido tão reduzida? E começou a questionar e o pai não falava. Depois de alguns meses, o que ela descobriu a partir daí? Que o pai tinha vendido o carro dele. E nesse momento todo mundo foi em cima. Pai, por que você vendeu o carro? Qual é o motivo? E por que você vendeu esse carro? Não tem motivo para vender esse carro. E o que foi que aconteceu? A mãe chamou os filhos para uma conversa, sabe aquelas conversas familiares que preciso conversar, preciso te contar uma coisa? E ela disse: Olha, o pai de vocês vendeu o carro e eu não aguento mais. O que foi que aconteceu? Ele vendeu o carro com a desculpa de que, como a Mariana começou a pressionar
para saber por que ele estava devendo tanto, ele não queria contar, ele vendeu o carro, disse para a esposa, né, que ia vender o carro para quitar as dívidas. Só que ele vendeu o carro, não quitou as dívidas e sumiu com o dinheiro. E a mãe sabia o que estava acontecendo e a mãe falou para os filhos, olha, o pai de vocês, ele tá viciado em jogo de aposta. E eu não aguento mais, porque ele já tirou os investimentos, ele já gastou, porque eu já descobri. E agora ele tá me perturbando para vender um dos apartamentos com a desculpa, de novo, de que vai quitar. Mas a gente já sabe que não vai. Então, para a família, né, foi muito chocante descobrir que o pai tinha virado um viciado em aposta. E a gente vê muito isso acontecer, né? E o que ela queria? O que a Mariana queria? A Mariana, ela me procurou para interditar o pai. Ela me procurou para interditar o pai, porque ela tem interesse em interditar o pai. E agora essa é a nossa história. O que dá para fazer? Porque a gente tem passado por esse momento, né, de casa de aposta, de gente torrando tudo. E fica a pergunta: o que a lei fala sobre essa situação, né? A gente vai conseguir interditar o seu cargo? Quais são os passos que a Mariana e a família podem tomar para proteger o pai e o patrimônio familiar? Assim, a minha primeira questão com ela, né, foi marcar uma reunião para conhecer ele. Porque muitas vezes a gente, como advogado, é usado como um instrumento, né? Uma vaga de manobra para parar e os filhos torrarem o dinheiro do idoso. E não é nada disso que, tipo assim, é uma história falaciosa e a gente é usado para ser uma vaga de manobra. Mas levando em consideração que essa realmente pode ser a história verdadeira. Que ela quer interditar o pai para tomar conta das finanças para ele não torrar o patrimônio. O que a gente pode fazer? Aí eu te sugiro para eu responder. Pode responder. A doutora Giane vai dar uma opinião e a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque as pessoas elas não torram dinheiro só com bet e nem Sim. com tigrinho. Elas torram dinheiro com cachaça, com mulher, elas... E aí a gente fica com a pergunta, mas dinheiro é meu? Aí tu pode coisar o teu áudio, aí eu ligo aqui enquanto eu respondo, aí a gente consegue. Pode ir. Então, né, essa é uma situação muito recorrente no nosso dia, né? Principalmente de um tempo para cá, em que as casas de apostas foram regulamentadas, né? E a gente vê aí, infelizmente, muitas pessoas se afundando nessa questão aí das apostas, torram tudo que tem. Enfim, é realmente lamentável. Tanto é que tu falou, Flávia, uma coisa interessante, da qual eu não sabia, né? Inclusive, é uma doença, né? Que já foi determinada, detectada aí, né? Como ludomania, muito interessante. Para vocês verem, né? Até que ponto, infelizmente, nós chegamos. Mas, assim, numa situação como essa, o que, primeiramente, que a gente precisa enfatizar, o envelhecimento por si só não é causa para interdição, né? Porque existem aí muitas pessoas, muitos filhos, que depois que os pais atingem uma certa idade, eles envelhecem, acreditam, posso interditar o papai para ele não vender a casa porque é minha herança, para não vender tal coisa porque é direito meu, e na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Sim. O envelhecimento por si só não tem nada a ver com interdição. Existe um rol, um capítulo lá no Código Civil que se chama da interdição, né? E ele vem trazendo quem é que pode propor a ação de interdição. Para a galera entender melhor, interdição é uma ação, né? A gente ingressa com uma ação que ela pode ser parcial ou total, né? Vai depender ali do interditando. E o que é analisado? O tipo de grau de uma possível deficiência que ele possa vir a ter, por exemplo, um Alzheimer, aí é uma causa de uma possível interdição. São aquelas pessoas que têm, de uma forma transitória ou permanente, não conseguem exprimir sua vontade. Então, tem que ter um terceiro ali para fazer essa intermediação na vida civil dessa pessoa. Senão ela vai ser prejudicada de alguma maneira. E tem um rol, que eu salvo engano, é o artigo 1177 do Código Civil, né? No qual vem mostrando ali um rol do qual as pessoas podem ser interditadas. Essas hipóteses vem trazendo.
Os ébrios eventuais podem ser interditados, que no caso são aqueles que bebem muito, são os alcoólatras, né? Viciados em tóxico, e também tem os pródigos, né? Que a gente chega já aí na situação do seu Carlos. O que é um pródigo, afinal, doutora Flávia? Um pródigo é aquela pessoa que dilapida seu patrimônio, né? Aquele que está viciado em aposta, aquele que quer manter uma vida luxuosa e sai gastando à toa, pode ser considerado também um pródigo, né? Dependendo da situação. Tem que analisar de caso a caso. Mas nessa situação aqui do seu Carlos, é evidente que ele é um pródigo, né? Provavelmente ali ele tem uma doença, adquiriu essa doença aí nas bets da vida, e aí tá dilapidando tudo que tem. Então, ao meu ver, juridicamente falando, ele se enquadra, sim, nessa hipótese de interdição. Quem pode interditar? Os pais, né? Pode interditar também o cônjuge. Quem tem essa legitimidade ativa? Os filhos, os parentes mais próximos. E, dependendo da circunstância, por exemplo, em caso de doenças graves, até mesmo o Ministério Público. Então, ao meu ver, na verdade, é a solução para esse problema, né? Uma interdição aqui desse Carlos urgente, porque senão daqui a pouco não vai ter nem para ele comer. É verdade. É interessante, né? Que tem uma coisa que é muito importante falar. Interditar alguém, dificilmente a gente consegue fazer uma interdição completa, né? Precisa fazer uma interdição completa. A gente trabalha, nesse caso, com uma interdição parcial. Por que parcial? Porque não é que ele é louco e ele não responde por si. Na verdade, essa interdição parcial, ela vem aí para que os negócios que ele quer fazer não tenham validade, né? Acho que é isso que as pessoas também precisam entender, que há uma coisa chamada interdição parcial, né? O que é essa interdição parcial? Eu vou tirar todos os poderes da vida do meu pai? Não vou tirar todos os poderes da vida do meu pai, né? Ele consegue continuar comendo, ele vai continuar usando o carro dele, que agora não tem mais, mas o carro da mãe, vai dirigir. O que ele não pode fazer? Ele não pode operar negócio, né? Ele não pode tirar empréstimo, ele não consegue vender mais nada. E é interessante também, né? Eu tava conversando com uma colega, a gente sempre conversa com os colegas, né? O que que tu acha dessa história? O que que tu faria? Ela disse, olha, é importante também pedir uma interdição aí para que os filhos consigam acompanhar o tratamento de saúde. Porque a intenção é interditá-lo para interná-lo também. Então, aí a gente tem uma interdição parcial, porque hoje a justiça ela é muito resistente, né? A gente faz pedidos de interdição, a gente faz pedidos de interdição muito assertivos, muito diretos. A gente não faz esse pedido, não, eu quero interditar meu pai, eu vou interditar ele completamente. Foi interessante quando eu contei essa história, que muita gente disse assim, e o meu pai, que tira empréstimos e torra tudo, eu posso interditar ele? E aí a gente entra naquilo que a doutora Jane falou. A pessoa ela tá torrando tudo pra quê? É por uma questão de saúde? Não, é porque ele quer beber e daqui a pouco ele não tem nem como viver. Porque nesse caso dessa família aqui, a filha e os irmãos, mais a filha, porque tem uma condição financeira maior, começaram a ter que sustentar a casa dos pais. Por quê? Porque ele ficou com um pouco mais de R$ 500. Aí tem gente que vai falar assim, mas como é que um aposentado tirou tanto empréstimo? Porque muita gente pensa isso, né? Mas é impossível um aposentado tirar tanto empréstimo. Na verdade, não é impossível, tá, gente? Hoje a gente trabalha muito com idoso, eu e a doutora Jeane, e a gente vê que o empréstimo consignado é 35%, mais 5% para RMC, que é um cartão consignado, mais 5% para RCC. Então, você consegue comprometer a sua margem em 45%. E para empréstimo pessoal, o céu é o limite para o banco. Se tu diz que tu pode pagar, ele vê que ele pode te emprestar e ele vai cobrar. Então, é isso que as pessoas também precisam entender.
que quando a gente entra numa questão de empréstimo pessoal, a pessoa ela pode fazer o que ela quiser. Porque a gente vê nessa vida do idoso, né, que correspondente bancário, o que importa para ele é bater meta. Então, ele vai tá nem atuando aí. aí, ele não tá nem aí. Né? Então, isso é muito importante. É uma interdição parcial, né, que a gente acredita aí que tem que haver. E principalmente que a filha possa ter gerência sobre a saúde dele. Uhum. Isso é muito importante. Porque assim, ele também tá pressionando a mãe, né? Porque Uhum. quando você é casado em comunhão total ou parcial, você não consegue vender alguns bens sem que seu cônjuge Sim, lhe autorize. sim. Eu acho interessante sempre frisar, porque já teve pessoas que me perguntaram assim: Ah, Jeane, deixa eu querer te fazer uma pergunta. Porque o meu pai quer vender a casa que ele mora. Porque o meu pai quer se mudar para Mosqueiro, quer vender a casa e comprar uma casinha menor lá. Mas se ele vender tudo, não posso. Como é? Ele vai vender, vai ter que me dar minha parte, né? Tem pessoas, tem filhos que pensam dessa maneira. E, gente, isso não existe, né? Como eu falei e reitero, pela tamanha importância que isso tem, que essa informação tem, o envelhecimento por si só não tem a ver com interdição, né? Sim, Enquanto o pai e a mãe, em que pesem envelhecerem, estarem plenamente capazes, né, dentro das suas mentalidades, dentro do seu, forem pessoas capazes, evidentemente, eles podem constituir todos os atos da vida civil livremente. Isso significa vender, doar, dispor, gozar, fazer tudo o que for necessário. Os bens são sempre dos pais, enquanto os sim, pais estiverem vivos, certo? Quando passa a ser dos filhos, quando os pais morrem. Aí os filhos sucedem e aí sim os filhos passam a ter direito sobre aquele patrimônio. Enquanto o pai estiver plenamente capaz, quem tem o poder de gerenciar aquele patrimônio são os pais. Então a interdição, ela só vai vir quando for comprovadamente, quando tiver comprovado de fato que aquele pai ele está incapaz de gerir seu patrimônio sob pena de ficar à míngua. Aí sim a intervenção pode ser utilizada, né? Essa ação. Como é que eu faço para interditar? Procurem um advogado civilista, né? É sempre bom procurar uma pessoa que esteja ciente da situação, uma pessoa da sua confiança, um advogado que você acredite, confie, e que seja especialista nessa situação, né? E aí ele vai explicar melhor exatamente isso que nós estamos conversando aqui. Vai te explicar a hipótese, o rol da intervenção, que isso não é uma brincadeira, é uma ação judicial de fato, que você tem que provar o que está alegando, não é simplesmente alegar por alegar. Então, é sempre bom pontuar essas questões. O mero envelhecimento não baseia uma intervenção. E tampouco os filhos podem se intrometer no patrimônio dos pais enquanto ele estiver pleno da sua capacidade civil. é importante, né, a gente falar sobre isso. A doutora Giane, como ela é especialista nessa área, ela sempre consegue trazer pra gente situações realmente que a gente vê no dia a dia, né? A gente consegue perceber que muitos filhos, eles querem tomar de conta do patrimônio do pai e da mãe. Ele quer Uhum, tomar de conta da aposentadoria, ele quer tomar de conta do salário. Ele quer viver melhor do que aquele que construiu o patrimônio. uhum, Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso, para não esbarrar no código, né? Ali no estatuto, não é código, é estatuto do idoso. Porque o estatuto do idoso, ele vem para proteger o direito de envelhecer dignamente. E é isso que as pessoas elas precisam entender. Ser idoso não é ser incapaz, uhum. né? Ah, meu pai, agora que ele arrumou uma nova namorada, ele quer mudar de casa, ele quer isso, ele quer aquilo, porque antes da minha mãe vivia assim, quantas vezes a gente ouve isso, Sim, né? Não, porque quando a minha mãe era viva, ele não fazia, e agora ele faz, ele não vai torrar o dinheiro dele. Mas minha gente,
Ele que construiu o patrimônio. Se você quer resguardar alguma coisa que era da sua mãe, abra um Sim. inventário. Mas as pessoas, elas têm dificuldade, né? De Uhum. entender. E uma coisa que eu digo muito. Antes, no início da minha carreira, eu trabalhava muito com divórcio. Uhum. E quando eu vi os pais brigando e envolvendo as crianças naquela briga, eu dizia, olha, os filhos crescem. E quando eu vejo filhos sendo assim com os pais, eu digo, olha, você também vai envelhecer. A gente muitas vezes esquece que a vida ela faz essa transição, né? Um dia você tá em Uhum. cima, outro dia você tá por baixo. Então isso é muito importante da gente falar. É uma bandeira que eu levanto muito. Que idoso, né? Ele tem sim o seu direito, ele tem sim a sua vontade, ele tem sim que exercer a sua vontade. Porque também deve ser muito difícil, né? Você manda a vida inteira no cidadão, aí no final da vida ele quer mandar em ti. É verdade. É É verdade. verdade. Isso é muito. Desculpa. Isso é muito importante a gente conversar sobre isso. Justo. Essa vai para os filhos, né? É. Filhos, o patrimônio dos pais de vocês, enquanto eles estiverem civilmente capazes, é do pai de vocês. Deixem eles administrarem o patrimônio, o imóvel, as contas, os investimentos, não tem nada a ver com vocês. Isso é uma pergunta que me fazem muito. Sério, eu não posso impedir o meu pai de vender tal coisa? Não, gente. O patrimônio é do pai. A pessoa já tá querendo o bem e nem chegou a hora de ter. Não existe herança, Não, né? Não existe justo. herança de gente viva. Justo, não existe herança de pessoas vivas, né? Então, tudo no seu momento. Vai abrir a sucessão. E ainda que o pai faleça e tenha vendido aquele bem, o problema é seu, né? O problema é do filho. Se o pai não quiser deixar nada e viver, gastar, viajar com a esposa, ele vai usufruir do patrimônio dele. Ele não tem uma obrigação de deixar nada para você, entendeu? É verdade. Então, é isso. É, eu acho importante isso, né? É que as pessoas elas precisam aprender a abrir sucessão, a ter o seu Uhum, inventário, sim. né? Porque assim, eu vejo muita situação que o meu pai foi casado com a minha mãe durante uma vida e era um perrengue. Aí a minha mãe faleceu e agora meu pai quer torrar tudo e fica aquela briga, gente. Abra uma sucessão, né? Abra um inventário. Ah, eu não tenho dinheiro para advogado, sai muito caro. Procura a Defensoria Pública da sua cidade. Garanta os 50% dos herdeiros. Uhum. Os outros 50%, se o velhinho quiser estourar, deixa ele estourar, né? Mas não o suficiente para depois ele ficar também amíngua, né? Mas assim, eu vejo que as pessoas elas têm essa dificuldade, né? De É. ver o pai e a mãe voltar a namorar. Eu tenho até uma história de família que foi uma coisa bem parecida que aconteceu. É, a idosinha arrumou um menino de 22 anos, eu acho. Gente, foi um escândalo familiar. Mas o que que tu vai fazer? Hum. Os idosos não amam? Uhum. Né? Será que eles são incapazes de serem amados, de serem benquistos? Tá certo que é difícil, né? Alguém de 22 anos se envolver com alguém que É já tá beirando os verdade. 70. Sim. Mas aí você fica de olho e tudo mais, mas brigar, você vai afastar aquela pessoa, aquele idoso de você, e você vai jogar ele Sim. realmente na boca do leão. Numa situação como essa, por exemplo, é importante também informar, né, os filhos que existem, porque a gente sabe que existem, né? Seja Sim. homem, seja mulher mais novas, que querem se apropriar ali de um patrimônio de uma pessoa mais velha, né? Já quer pegar ali patrimônio construído. Chegou, já quer sentar na janela. Exatamente, né? Então, para isso, é importante informar que existe o regime de separação obrigatória de bens, né? Sim, A sim, sim. partir de 70 anos de idade, caso exista ali uma união estável ou um casamento, obrigatoriamente por força legal, os Sim. bens não vão se comunicar. Então, família, fique tranquila aí nesse ponto, né? Que a lei, pelo menos até então, porque o direito de família, minha filha, muda a todo tempo, É né? Mas verdade. pelo menos até então vocês estão aí com o patrimônio assegurado.